Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola tava chegando e uma menina que sempre implicava com um menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas e ele tava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola tava chegando e uma menina que sempre implicava com um menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas e ele tava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Em 2018, o menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Em 2018, o menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Esse cara fez uma pintura de ele pintando uma pintura. E aí ele fez outra pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura. E depois fez uma pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura. Seguido de uma pintura de ele pintando 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 uma pintura. E aí ele fez uma pintura de ele segurando um gato e pintando uma pintura dele pintando uma pintura dele pintando uma pintura dele pintando uma pintura dele pintando uma pintura. Esse menino postou um vídeo chamado Minha Experiência Sendo Feio. Só que o vídeo viralizou e essa menina comentou: sinceramente, eu até que acho você bonitinho. E poucos dias depois, ele postou um vídeo no encontro com a menina que comentou. Só que não acaba aí, porque eles postaram vários vídeos juntos depois, incluindo do seu casamento e do nascimento do seu filho juntos. Obrigada, internet! Esse menino tem 21 anos e ainda tá no primeiro ano do fundamental. O nome dele é Joseph e ele repetiu o mesmo ano da escola 15 anos seguidos. As crianças que eram da sala dele hoje em dia são médicos, advogados e até professores. Até a professora que dá aula pra ele hoje em dia era da sala dele quando eles tinham só 6 anos. As crianças fazem bullying com ele, chamando ele de velho e burro. Porque não importa o quanto ele estude, ele simplesmente não consegue lembrar de nada. O Joseph tem uma deficiência de aprendizado, que faz com que ele não só esqueça tudo que ele estude, mas que ele também não consiga prestar atenção nas aulas. E é por isso que nos últimos 15 anos, sempre que ele faz a prova final, ele reprova. Não importa o quanto ele estude. Mas mesmo repetindo todas essas vezes e sofrendo bullying todos os dias na escola, o Joseph continua indo pras aulas e se dedicando mesmo assim. Esse cara tá prestes a roubar um programa de TV pra ficar rico. O Charles estava cansado de ser pobre. E um dia, enquanto eles tentavam pagar as contas, a sua esposa Diana teve uma ideia. O Charles poderia ir em Quem Quer Ser um Milionário e ganhar o prêmio. Só tinha um problema, o Charles era meio burro pra acertar todas as perguntas do programa. E aí surge o plano perfeito, eles iam roubar. Eles chegam no estúdio e mesmo sem saber nenhuma resposta, o Charles acerta tudo. E eles ganham $1 milhão. Mas como eles fizeram isso? Todas as perguntas do programa eram de múltipla escolha. A Diana então ficava na plateia e todas as vezes que o Charles ia responder, ele falava todas as opções em voz alta. Quando ele falasse a resposta certa, ela tossia. Aristotle and Asses. I don't think I've heard of a Google. Mas quando o programa terminou, ao invés de comemorar, o casal começou a brigar. Porque o plano da Diana é que o Charles parasse de ganhar antes de chegar no $1 milhão, pra não deixar óbvio que eles estavam roubando. E foi exatamente o que aconteceu. Eles tiveram que devolver o prêmio inteiro e foram presos. I have to tell you that we have suspicion from viewing the recording of last Monday's program that there were irregularities during the taping of the show. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. A mãe desse
esse menino chamou ele pra fazer compras. Ele disse que não podia e iria outro dia. Na real, ele só queria ficar em casa jogando FIFA. Mas ele se arrependeu muito, porque uma hora depois ela mandou essa foto. Depois disso, ele começou a jogar Roblox. Ele construiu um forte na casa dele pra impedir mulheres de entrarem, porque ele tem muito medo delas. Desde os 16 anos, ele sofre de ginofobia, que é um medo muito forte e irracional de mulheres. E por causa disso, pelos últimos 55 anos, ele se isolou completamente. Ele quase não sai de casa e construiu muros extremamente altos para proteger ele das mulheres. Só que o que ele não sabe é que a generosidade das vizinhas dele é o que tá mantendo ele vivo. São as mulheres da vila dele que entregam água, comida e tudo que ele precisa, jogando todos esses suprimentos por cima do muro para que ele consiga sobreviver. Esse homem tem 38 esposas, 94 filhos e 33 netos. E eles são oficialmente a maior família do mundo, com 192 membros. Eles moram todos juntos nessa casa enorme que tem 100 quartos. Lá dentro, as tarefas de casa se tornam uma linha de produção em que cada um tem a sua função definida. Para, por exemplo, fazer um omelete na janta, levam 480 ovos. E um trabalho comunitário de cozinhar, servir e lavar a louça depois. As mulheres também trabalham em turnos para ficar com o marido, se é que você me entende. As esposas mais novas dormem mais perto do quarto dele, enquanto as mais velhas em quartos mais afastados. De acordo com uma das filhas, o pai é o centro do mundo delas. E é o homem mais bonito da vila toda. O Zayona diz que ele se sente extremamente abençoado por Deus por ter a chance de cuidar de tantas pessoas. Esse cara tem um talento bizarro. Ele faz o contrário de parkour. Cai de propósito dos jeitos mais criativos e bizarros possíveis. E por mais que ele pudesse ser um ótimo dublê, ele diz que só faz isso porque quer ser o melhor do mundo em cair. Esse menino de 11 anos queria muito sair mais cedo da aula. Então ele teve uma ideia. Resolveu mentir que um dos seus colegas estava com uma... Ele ligou pra polícia e contou a mentira. Eles então trancaram a escola e mandaram vários policiais. E, ironicamente, ele precisou ficar até mais tarde na escola, porque eles trancaram tudo e tiveram que revistar as mochilas uma por uma, além de ele ter sido preso. Esse cara queria provar que a Terra era plana. Pra isso, gastou 100 mil reais num treco chamado giroscópio, que testaria como a Terra gira. Se a Terra fosse esférica, ele mostraria 15 graus por hora. Ele ligou o negócio e ele mostrou... exatamente 15 graus. Mas ao invés de admitir que tava errado, ele colocou o negócio no vácuo pra tirar todas as interferências de fora. Continuou mostrando 15 graus, mas ele não admitiu a derrota. Ele alinhou um laser com 2 pedaços de madeira com um buraco no meio. A ideia é que se a Terra fosse plana, o laser conseguiria passar pelos buracos e atingir a câmera que ele tinha colocado do outro lado. Mas se eles tivessem que levantar o laser, é porque a Terra é redonda. E o resultado foi... We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Esse cara queria provar que a Terra era plana. Pra isso, gastou 100 mil reais num treco chamado giroscópio, que testaria como a Terra gira. Se a Terra fosse esférica, ele mostraria 15 graus por hora. Ele ligou o negócio e ele mostrou... exatamente 15 graus. Mas ao invés de admitir que tava errado, ele colocou o negócio no vácuo pra tirar todas as interferências de fora. Continuou mostrando 15 graus, mas ele não admitiu a derrota. Ele alinhou um laser com 2 pedaços de madeira com um buraco no meio. A ideia é que se a Terra fosse plana, o laser conseguiria passar pelos buracos e atingir a câmera que ele tinha colocado do outro lado. Mas se eles tivessem que levantar o laser, é porque a Terra é redonda. E o resultado foi... We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Em 1995, um homem resolveu roubar um banco em Berlim. As pessoas que trabalhavam no banco decidiram cooperar e perguntaram pra ele se ele queria uma sacola pra colocar esse dinheiro. Só que ouvindo essa pergunta, ele respondeu: sim, minha arma é de verdade. Foi aí que eles perceberam que o assaltante era surdo. Sabendo disso, eles soaram o alarme do banco e a polícia logo chegou sem ele nem perceber. E aí o assaltante foi preso. E um detalhe importante é que ele processou o banco um tempo depois por ter abusado da sua deficiência. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar e ia alagar a casa toda. Mas deu certo. Ele precisou correr pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. One of my favorite rooms. Bright, man. I honestly didn't think it would be that easy. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar e ia alagar a casa toda. Mas deu certo. Ele precisou correr pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora.
hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. One of my favorite rooms. It's bright, mate. I honestly didn't think it would be that easy. Esse menino venceu o sistema com só 10 anos. Ele morava do lado de uma lojinha e toda vez que ia lá, o dono dava alguns doces pra ele. Ele então levava os doces pra escola e revendia por R$1. E como a escola não vendia essas coisas, ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Até o dia que resolveram abrir uma cantina. E ele perdeu todos os seus clientes. Mas ele teve uma ideia. Chegava cedo todo dia e com o dinheiro que tinha ganhado, comprava todos os doces da cantina e vendia esses doces pros seus colegas. Só que com um detalhe. Pedia pra todo mundo jogar as embalagens no chão. Até o dia que o diretor não aguentou mais, porque a escola tava cheia de embalagens. E por isso decidiram fechar a cantina. E ele voltou a vender os seus doces. Esse menino venceu o sistema com só 10 anos. Ele morava do lado de uma lojinha e toda vez que ia lá, o dono dava alguns doces pra ele. Ele então levava os doces pra escola e revendia por R$1. E como a escola não vendia essas coisas, ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Até o dia que resolveram abrir uma cantina. E ele perdeu todos os seus clientes. Mas ele teve uma ideia. Chegava cedo todo dia e com o dinheiro que tinha ganhado, comprava todos os doces da cantina e vendia esses doces pros seus colegas. Só que com um detalhe. Pedia pra todo mundo jogar as embalagens no chão. Até o dia que o diretor não aguentou mais, porque a escola tava cheia de embalagens. E por isso decidiram fechar a cantina. E ele voltou a vender os seus doces. Um piloto de avião viu um homem voando com balões a 5.000 metros do chão em 1982. Esse homem encheu 45 balões meteorológicos de gás hélio, amarrou numa cadeira e levantou voo. E ele levou um revólver para que ele pudesse atirar nos balões um por um na hora que quisesse descer. E eventualmente ele atirou em alguns balões e desceu com segurança. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa. E a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa. E a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa. E a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é uma calculadora humana e consegue fazer qualquer conta de cabeça. Começaram testando com somas relativamente simples. 46. 46 plus. 23. 89. Plus 25. Plus 14. Plus 76. Plus 12. 285. A resposta estava igual à da calculadora. Depois testaram multiplicações. 45 45 times times 29. 1305. E aí testaram as divisões, que davam números muito quebrados. 589. 589. Divided by 7. 589 divided by 7. 84.1. Let's say it together, okay? 84.14285714285. Any good? If I was a girl, I'd date you right now. Luckily you're not. Os elefantes são os melhores animais. Os bebês elefantes não têm muita noção do tamanho deles. E por isso agem como um filhote de cachorro enorme. Esse elefantinho descobriu que tem uma tromba e não sabe muito bem o que fazer com ela. Ah, e os bebês elefantes chupam a tromba. E nem os bebês humanos chupam o dedo. Esse bebê tava com tanto sono que acabou caindo e assustou a família inteira. Esse elefantinho quis fazer parte da reportagem de TV. Cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species and provide a home. Por fim, esse elefantinho tentou trancar a própria mãe dentro da casinha e ela deu uma bronca nele.